Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Desde já, bem-vindo. Presta muita atenção nestes ensinamentos. Esta obra que eu vou apresentar, que eu vou comentar, traduzir os versos, explicar o significado dos versos, é uma obra feita por Adi Shankaracharya. É Advaita Vedanta e todos estes ensinamentos são os que são encontrados nas Escrituras. Eles estão de acordo com as Escrituras. Deves de escutar estes ensinamentos com muita atenção, depois refletir bastante sobre estes ensinamentos e meditar sobre estes ensinamentos para que eles possam dar frutos no teu coração. Continuando para verso 265. Apenas a consciência livre de todas as dúvidas conhece aquilo. A mente não pode ter flutuações, não pode ter dúvidas entre o que é real e o que não é real. E deve sempre renunciar o que não é real e permanecer naquilo que é real, fixamente, sem dúvida nenhuma. Aliás, todas as dúvidas serão extirpadas durante o processo de renúncia. Não é? Todas as dúvidas, todos os medos terão que ser lidados e à medida que vai renunciando, vai se estabelecendo cada vez mais naquilo. Se afirmando no Self, reduz tudo ao Atman. Então tudo o que é percebido é avaliado e descartado e a atenção se volta sempre para o Atman. Na caverna do coração, separado do manifestado e do não manifestado, Brahman existe. Porque está além. Então não se mistura com aquilo que aparentemente foi manifestado e aquilo que ainda aparentemente falta manifestar. Aquele que conhece Brahman na sua própria alma e permanece nele, para ele não terá mais o entrar em um corpo. Então, além do conhecer Brahman, a experiência direta de Brahman, tem também o permanecer nele, o tempo suficiente para quebrar com o ciclo de morte e nascimento. Mesmo após conhecer aquela substância, o Atman, o poderoso desejo que é sem início na forma de eu sou o agente e o que desfruta, que é a causa deste mundo, não morre, permanece ali. O que pode ser feito com isso? Deves libertar-te com cuidado desse desejo. Por isso é liberdade, a redução do desejo. E isso deve ser feito mesmo após a realização. O desejo é tão forte que mesmo após a realização de Brahman, ele deverá ser cortado pela raiz. A ideia do eu e meu permanece no corpo e em outras coisas que não são o não-self. Isto é chamado de adhyasa e deve ser largado pelo sábio, se identificando com Atman. Então, no verso anterior fala sobre o desejo, não é?
a força que ele tem mesmo após aquela experiência última e como ele te pode levar ainda de volta para o estado de consciência iludido. E o corpo tem a sua natureza, o eu real é outra coisa. Então, nessa transição, a ideia do eu e o meu permanece no corpo. Ele continua sobre a existência e a vida e o brilho do Atman. E nele ainda permanecem algumas impurezas. O desejo, especialmente por causa da ideia do eu e do meu, e a partir do momento em que este sábio, porque ele já viu, já sabe, a partir do momento que o sábio tem esse vislumbre, tem essa experiência contínua do Atman, ele deve se agarrar a esse Atman, largando todas as ideias de eu e de meu. Tudo que possa vir que ainda lhe dê algum feedback de possibilidade de afirmação do eu e meu em relação ao complexo corpo-mente. Conhecer o self real, que é a testemunha do intelecto e suas ações através deste pensamento eu sou aquilo e não isto. Conquista a falsa ideia de que eu sou existente no não self. Então vou ler de novo. Conhecer o self real, que é a testemunha do intelecto e suas ações através deste pensamento. Eu sou aquilo. Conquista a falsa ideia de que eu sou existente no não self. Então essa afirmação que o indivíduo faz, eu sou aquilo, dá muito aso como que a trazer essa ideia de grandiosidade para o ego. E mesmo que indiretamente começa a desenvolver essa noção equivocada, pois o eu transcende, tem nada a ver com o complexo corpo-mente. Aquilo que está sendo afirmado é algo que transcende o complexo corpo-mente, não é algo que exalta ou enaltece o mesmo. Primeiro, desiste de seguir o mundo, depois de seguir o corpo e depois de seguir as escrituras. Desta forma, resolve a tua ignorância de identificar o self com o não self. Então, este trecho é muito importante. É muito importante. Porque, normalmente, os buscadores que se identificam muito com o Advaita, da forma como é apresentado agora, não é tipo que dão um pulo. Não é? Esquecem esta primeira parte do desistir do mundo, do seguir o corpo, e deixam de seguir as escrituras, os preceitos espirituais, a necessidade de mestre, as práticas espirituais e etc. Eles pulam estas partes, continuando a seguir o mundo e a seguir o corpo. Não é? Mas para se libertar da ignorância, primeiro deixa de seguir o mundo, depois deixa de seguir o corpo, e só depois então, isto já está bastante trabalho por si só, não é? Não é uma decisão que se toma uma a seguir à outra. Não é assim que funciona. Então, primeiro, o desistir de seguir o mundo. Tens que te estabelecer nisso. Então, significa rejeitar todos os investimentos no mundo, todas as associações com o mundo, com os deveres para com o mundo, com as expectativas dos outros, com os teus sonhos, com todas essas coisas. E permanecer nisso o tempo suficiente para que isso não seja mais um problema. E não é faz de continha. Depois disso, vem o desistir de seguir o corpo, de seguir as necessidades do corpo, de seguir as sensações do corpo. E só depois de estar estabelecido nisso, em que mais nenhuma pulsão instintiva te consegue arrancar e te fazer mover,
Aí sim, desistir de seguir as Escrituras. Mas normalmente, esta parte do desistir de seguir as Escrituras tem mais a ver com orientação, pois o buscador a esta altura já está num nível de maturidade maior e com certeza está sob orientação. E aí isso será dado por orientação e não pela mente rebelde do buscador. Mas, em todo o caso, só para ter a certeza, esta é a ordem. Primeiro desistir do mundo. E quando isso estiver realmente bem resolvido, quando já houver completa paz em relação a isso, aí desistir do corpo, dos ditames do corpo, das pulsões do corpo, dos instintos do corpo. E só depois, então, vindo estar estabelecido nisso, é que o resto faz sentido. Enquanto tiveres o interesse em seguir o mundo, as cerimónias das Escrituras ou de satisfazer o teu corpo, não poderás ter o verdadeiro conhecimento. Enquanto tiveres o interesse em seguir o mundo, acreditas na sua realidade. E ao segui-lo, estás a investir na sua realidade, independentemente de quantas ladainhas tu repitas para ti mesmo. Isso é o facto que está a acontecer. Ou as cerimónias das Escrituras normalmente têm frutos em expectativa, em potencial. Ou de satisfazer o teu corpo. Não é? Mais uma vez, a satisfação do corpo tem a ver com a classificação do mesmo por essa ação indiretamente como real. Tens que assumir que és real, tens que assumir que és o corpo para depois proceder na sua satisfação. Os sábios que conheceram a verdade nos dizem que estes 3 desejos são as fortes correntes de ferro que nos mantêm vinculados a este mundo. Portanto, aquele que quer sair desta prisão do mundo terá que se libertar destas correntes. São 3 correntes enormes, não é? Porque só isto sintetiza tudo. Assim que chega o odor de sândalo, expulsa todos os maus odores. Assim também, quando o desejo pelo real se estabelece, os outros desejos vão embora. Não é? À medida que vais fortalecendo o desejo pelo real, vai ofuscando e eliminando os outros desejos, ficam sem sentido. Mas aquela fragrância de sândalo não vem sem fricção na água. Por isso, todos os desejos que se encontram dentro mantiveram o desejo pelo real, coberto com sujeira e poeira. Quando cultivaste aquele desejo pelo self que está escondido em ti, ele emerge como o cheiro de sândalo. Então todos os outros desejos, eles ofuscam este real desejo. Porquê? Porque eles prometem a bem-aventurança imediata, a felicidade imediata. E é por isso é que eles são cobiçados, porque a busca é por ananda, por felicidade, por plenitude. E então quando a promessa é rápida, o ser vai atrás. É por isso é que eles são interessantes. E à medida que se vai eliminando esses, a necessidade e o desejo de Ananda continua e vai crescendo, vai se purificando e esclarecendo, até se revelar e ofuscar todos os outros. A rede de desejos pelo não-self abafou o desejo pelo self real. Por isso, ao desejar constantemente o real, o desejo pelo irreal vai embora. E o real brilha em sua glória. Sempre que a mente presa aí desiste dos desejos externos, aí vem a realização do Atman, livre de todos os impedimentos.
Então, sempre que a mente presa aí desiste dos desejos externos, aí vem a realização do Atman. Qual é esta mente presa? Esta mente controlada, que foi treinada para não mais seguir os objetos de desejo dos sentidos e tudo mais. E a partir do momento que ela desiste completamente dos desejos externos, em oposição ao íntimo, à origem desta mente. Aí considera-se, né, livre de todos os impedimentos. Esses desejos eram os impedimentos. Remoção da sobreposição. Como? Apenas permanecendo sempre no Atman, a mente do yogi morre e os desejos cessam de existir, não todos de uma só vez. Então, a partir do momento que a mente fica agarrada no Atman, quer já tenha brilho, quer já seja palpável e concreto, ou ainda aquele vazio, cada vez que a mente fica lá, retira o alimento dos desejos de todas estas coisas que se alimentam da atenção do indivíduo, da importância que é atribuída pelo indivíduo no seu estado de equívoco. Então, sempre que a mente se fixa lá e larga os desejos e etc., tudo isso começa a dissolver pela falta de alimento. E isso quer dizer, diz-se que a mente do yogi morre. É como se, não é, antes tem todas as pulsões, aglomerados, objetos, e depois fica limpa, não tem mais nada. Límpido o suficiente para transparecer o brilho do Atman, como aquele céu com as nuvens cinzas, que as nuvens se dissipam completamente. Mas não todos de uma só vez. Não é? Demora o seu tempo e é um após o outro, e precisa de muito tempo de abstração dos mesmos, da ausência de investimento nos mesmos, para que possam morrer. Aumentando a qualidade de sattva e rajas, mata o tamas. Então, isto tem a ver com o trabalhar dos gunas, não é? Das qualidades. Então não tem como transformar tamas em rajas, em sattva diretamente. E muitos buscadores tamásicos parecem sáttvicos porque parecem tão tranquilos, em paz. No entanto, é só tamas. Indolência, preguiça, fragilidade e ignorância. Não é? Então, para fazer essa passagem, o tamas tem que ser sublimado em rajas e depois o rajas é que poderá ser sublimado em tamas. Portanto, voltando a ler, aumentando a qualidade de sattva e rajas, mata o tamas. Aumentando ainda mais o sattva, mata o rajas. Quando esse sattva estiver puro, morre por ele mesmo, ou seja, desaparece. Desaparece. A sua pureza é a sua inexistência. Então, aparece, desaparece, fica meio relativo. O que irá acontecer com o meu corpo? Isto é uma pergunta muito comum, não é? O que acontecerá com o meu corpo? Não tenhas medo disso. Os teus trabalhos feitos no passado, o teu prarabdha karma, ou seja, o karma que esteve na base, na origem do nascimento desse corpo e de toda a história do mesmo, não é? Vai sustentar o teu corpo. Podes estar certo disto. Mantém-te firme, sê paciente e cuidadosamente liberta da tua ignorância de identificar o não-self pelo self. Então, para quem tem este medo, esta dúvida,
O mesmo karma que trouxe o corpo em existência irá cuidar dele até ao final, seguirá o seu percurso como tinha que seguir e terminará quando tiver que terminar. Todos os karmas que não fazem parte do prarabdha karma são queimados. Este será vivido e ele próprio cuidará do corpo. Foi ele que o trouxe à existência e é ele que o levará até à inexistência. Pensa, eu não sou o Jiva, a alma encarnada. Eu sou a alma suprema, sem nascimento, sem morte. Apenas através do desejo que tens este corpo. Pensa nisto e, cuidadosamente, te liberta da ignorância de identificares o não-self pelo self. Então, vemos aqui o desejo com uma forte ligação, é aquilo que te faz usar o corpo, tomá-lo como real, para a satisfação do desejo que vem depois do mesmo. Não é? Então, o cortar isso, que é o não-self, a identificação com isso, e voltar sempre para o Atman. Eu não sou o Jiva, não sou uma alma encarnada. Eu sou o Ser Supremo, sempre livre, pristino. Pratica de acordo com as Escrituras. A razão e a tua realização do Self por estes três meios. Conhece o teu Self como o Self de todos. Desta forma, liberta-te da tua ignorância de identificares o Self com o não-Self. Discriminando, renunciando. Discriminando, renunciando. O sábio não tem a mínima preocupação com o ganhar e o gastar. Por isso, luta para destruir esta ilusão, através de devoção constante dedicada a Brahman apenas. Então, aquele que sabe como funciona, o que é real e o que não é real, o que são as leis do karma e o que não são, que fazem parte do não real, ele não se preocupa com o amanhã não lhe pertence, ele é o eterno. O sábio... deixa ali. Não, espera aí. O sábio não tem a mínima preocupação com o ganhar e o gastar. Por isso luta para destruir esta ilusão através de devoção constante dedicada a Brahman apenas. Ser um devoto de... se polarizar constantemente para Brahman. Devocionalmente para Brahman. O conhecimento que emerge de proferir a grande frase vós sois aquilo é a unicidade com o Self, o Supremo. Saber isso com certeza e com firmeza se estabelecer no Supremo te liberta da ignorância de identificares o Self, o eu real, com o não-Self, o eu ilusório. Ou seja, o fruto da sintonia constante, porque não é só repetir a palavra, ou repetir a frase, ou repetir a frase vós sois aquilo, ou eu sou aquilo. Não é só o dizer a frase, é a sintonia constante. Uma sintonia com o corpo, com propriedade. Fruto do desapego, da renúncia de todo o resto. Enquanto o conhecimento permanece no corpo, cuidadosamente liberta da tua ignorância em identificar o Self com o não-Self. Então, significa andar com cuidado enquanto ainda não tem a experiência direta do Atman, de Brahman. O conhecimento ainda está no corpo. O conhecimento é a experiência, enquanto ainda estás identificado pelo corpo. Então, cuidadosamente, segue os preceitos assim prescritos para esse fim. Enquanto este mundo e este jiva mesmo que em sonho para ti, continua a prática e cuidadosamente te liberta da tua ignorância de identificar o Self com o não-Self. Eu não sei se li isto da forma certa na pontuação.
Entendi. Enquanto este mundo e este jiva, falta aqui uma palavra, existirem mesmo que em sonho para ti, continua a prática e cuidadosamente te liberta da ignorância de identificares o self com o não-self. Ou seja, enquanto houver a percepção deste mundo e não a percepção constante de ti mesmo, teu eu real, continua a prática prescrita, os passos prescritos, renúncia e discriminação, ou o inverso, discriminação e renúncia. E a identificação constante com o Atman. Dormindo, falando com os outros, escutando música, etc., ficas sujeito ao esquecimento da unidade com o Atman. Não dá qualquer oportunidade a estas distrações e cuidadosamente liberta da ignorância a identificar o self com o não-self. Então todas estas impressões que surgem por todas estas experiências, dormir, falar com os outros, dormir, sonhar, falando com os outros, escutando música, todas as impressões sensoriais, estar sujeito a elas, ficas sujeito ao esquecimento da unidade, ao tornar da mente grosseira, incapaz de se sintonizar com Brahman, com o Absoluto, não é? Restando apenas objetos sensoriais, sem nenhum vazio, sem a visão sequer de um vazio. Porque sempre manifestações acontecendo na tua mente, impressões de todo o lado, não têm condições. Então não dá qualquer oportunidade a estas distrações e cuidadosamente ou cautelosamente, sem riscos, não é? Te liberta da ignorância em identificar o self com o não-self. Não percas tempo com o não-self. Pensa acerca da alma, não no corpo ou na mente. Este corpo que emergiu da sujeira do pai e da mãe abandona-o como algo nojento e te estabelece no self real. Sê e se torne Brahman, sê perfeito. Não é? Então o corpo nasceu como um fruto de outros corpos, não é real, não é Brahman. Então, deixa-o para o lado. Aqui diz até como algo nojento. Isto eram formas do buscador poder romper com os instintos que assolam o corpo, não é? Negando-os e classificando-os como nojento, não é? Para tirar a questão do atrativo, da sedução do caminho. Como o espaço na jarra pode se tornar uno com o espaço fora dela. Também este Atman que está no corpo pode se tornar uno com o Supremo. E ao tornar uno, o todo indiviso fica quieto. Fica quieto. Não tem espaço para se mover, tem que ficar quieto, não é? Se ele é totalidade, não há espaço além dele. Então fica quieto, não é? Então, como o espaço da jarra pode se tornar uno com o espaço fora dela, na realidade sempre foi, não é? Também este Atman que está no corpo pode se tornar uno com o Supremo. E ao tornar uno, o todo indiviso fica quieto, pois a totalidade, não é atingida. A autorrefulgência é a base de tudo. Tornar-se aquilo e desistir deste universo, ambos o microcosmos e o macrocosmos como algo insignificante, que na realidade é. Então, a autorrefulgência é a base de tudo. Um brilho incomparável. Vida, não é? É, a autorrefulgência, não é? Então, e comparado a isso, tanto o macrocosmos como o microcosmos são irrisórios. Coloca a consciência que está nesse corpo na consciência que é sempre bem-aventurada. Retira daqui, retira a atenção daqui e volta para lá.
Desiste do corpo grosseiro, do corpo sutil e ser um todo universal. Para de dar importância para os corpos, as suas manifestações, quer sejam daquilo a que chamas a parte grosseira física ou da parte energética, não é? Muitas viagens acontecem aí também, muitas distrações. E mantém-te focado no Atman, naquela abstração. O Atman, o espelho no qual este mundo é mero reflexo. Conhece isso como o teu próprio self e ser perfeito. Então o Atman é como se fosse um espelho e este mundo é um pequeno reflexo num pedacinho do espelho. Insignificante. Conhece isso como o teu próprio eu, né? Essa grandiosidade e ser perfeito, pois isso é perfeição. Essa é a própria realidade. Esse é o teu próprio self real. Aquilo é pura consciência. Um sem um segundo. Ou um sem dois, sem haver um outro. Não é? A própria bem-aventurança, sem forma e sem ações. Assume aquilo e desiste desse corpo irreal como um ator desiste de uma roupa após uma peça. Tudo o que vês é irreal, mudando o tempo todo. Não posso ser isso. Sou algo imutável. Eu sou o conhecedor de todas essas mudanças. Existe esse saber em mim. Que eu sou o conhecedor de tudo. Essas coisas, o ego e os sentidos e as suas percepções, não podem saber de nada. Não é? E a mente não sabe nada. Além das projeções que faz, dentro da sua esfera de visão bem reduzida. O self real é a testemunha do eu, mesmo em sono profundo, na ausência de todo o conhecimento. Portanto, é eterno. Quando diz aqui o self real é a testemunha do eu refere-se ao Jiva, né? À alma encarnada. As escrituras dizem que nunca nasce e é sempre existente o self. Esse é o teu self real, que é diferente do manifestado e do não manifestado, ou seja, das suas camadas. Os corpos. Tá bom. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti